Caros amigos e amigas, eu lancei no Instagram uma série de conversas em que eu chamo de erros históricos, em que eu vou fazer algumas postagens sobre alguns fatos que eu considero que foram errôneos na nossa história e que merecem de cada um de nós agora uma reflexão em vista de uma correção. E vou lançar vídeos também para que a nossa conversa possa ir sendo cada vez melhor. E nesta primeira conversa que eu quero ter com vocês, vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a história da Paraíba e que infelizmente é algo muito pouco conhecido por nós paraibanos. Creio que uma parcela muito diminuta, quase extinta, no estado da Paraíba tem conhecimento da sua própria história. Eu, por exemplo, fui ter acesso à história da Paraíba quando já estava com meus mais de 20 anos. Então, o assunto que eu quero trazer hoje, para que nós possamos iniciar essa nossa discussão, é sobre as duas maiores mudanças acontecidas no estado da Paraíba no século XX, exatamente no finalzinho da década de 20, que foi a mudança do nome da capital do estado e da bandeira do estado da Paraíba. Eu, particularmente, sou totalmente contrário a essas duas mudanças e vou justamente argumentar com todos vocês. A mudança do nome da capital e da bandeira aconteceram exatamente por conta do assassinato de João Pessoa, que à época era o presidente do estado da Paraíba. Este era o nome dado ao governador. Então sabemos que a Paraíba vivia de forma muito forte os regimes oligárquicos, né? Aqueles grupos que governavam com interesses apoiadas pelos coronéis dos grandes municípios, que eram muito poucos naquela época, mas que eram apoiados e conforme a história nos apresenta, em determinadas eleições, determinado candidato tinha 100% dos votos naquela cidade, porque os eleitores estavam sob o cabresto do coronel. Então, João Pessoa ele se torna presidente do estado da Paraíba com o apoio do seu tio Epitácio Pessoa, que já havia sido presidente da República. Naquele momento estava como senador da República. E João Pessoa ele tinha um cargo muito alto, ele era ministro do Supremo Tribunal Militar, como se chamava naquela época, que equivale hoje ao Supremo Tribunal Federal. Então João Pessoa, levado pela fama do seu tio Epitácio, chega à presidência do Estado e governa com mão de ferro. Então ele vem para governar com mão de ferro a Paraíba, se coloca totalmente contrário ao coronelismo, aos cangaceiros e logo de início João Pessoa começa a provocar um quadro muito instável em toda a Paraíba, que estava acostumada com aquela política velha. Então ele já começa a criar rixas com os coronéis, com os grandes nomes do estado da Paraíba. E no meio de tudo isso ele cria uma rixa muito grande com algumas famílias de algumas cidades, né? Isso já é assunto para outro vídeo, mas vou me deter na família Dantas, que era da cidade de Teixeira, no sertão da Paraíba. Então João Pessoa se coloca contra a família Dantas, que era uma família adversária de Epitácio e, consequentemente, adversária também sua. E João Pessoa ele começa a alimentar cada vez mais essa rixa contra os seus adversários. João Dantas era advogado, tinha o seu escritório e começa sempre a fazer publicações contra aos autoritarismos de João Pessoa, e isso vai alimentando cada vez mais essa rixa. E João Pessoa vai sempre tendo atitudes de perseguição. Para tentar atingir João Dantas, João Pessoa persegue Joaquim Dantas, que era irmão de João Dantas, invade o seu escritório, o escritório de João Dantas, rouba, os mandantes entram lá, pegam cartas íntimas de João Dantas com a sua namorada, divulga isso, causando uma série de conflitos pessoais entre João Pessoa e João Dantas. João Dantas, se vendo
atingido moralmente, vai lá e lava sua honra, assassinando João Pessoa no dia 26 de julho de 1930, na cidade do Recife, numa ida previamente anunciada por João Pessoa. Então João Pessoa, mesmo sabendo que João Dantas estava lá, que João Dantas estava muito inflamado, com raiva dele, mas João Pessoa diz: eu vou a Recife e coloque no jornal que eu vou. E pronto, e João Dantas vai lá e assassina João Pessoa naquela manhã, naquela confeitaria na cidade do Recife. E a morte de João Pessoa traz essa comoção que é aproveitada de forma política, como nós vamos perceber. E a partir daí, os deputados apoiadores de João Pessoa se reúnem, como se reuniram no Teatro Santa Rosa, que na época é onde funcionava a Assembleia Legislativa, e votam a mudança do nome do Estado, aliás, a mudança do nome da capital do Estado e a mudança da bandeira. Então, em primeiro lugar, a capital do Estado se chamava Paraíba, justamente porque no dia 5 de agosto de 1585 foi o dia em que os portugueses, com apoio dos índios tabajaras, conseguem finalmente tomar a capitania, a antiga capitania de Itamaracá, que havia sido extinta, para fundar a capitania da Paraíba. Então, finalmente, no dia 5 de agosto, depois de 5 expedições, aliás, depois de 4 expedições falhas, na 5ª expedição, os portugueses, sob a liderança de Frutuoso Barbosa, conseguem tomar a capitania e finalmente fundam a cidade de Paraíba. Justamente porque esse nome Paraíba significa rio ruim de navegar, fazendo a menção ao rio Paraíba, que era um rio muito ruim de se navegar. Em todas as expedições nós vamos ver que tanto o rio ruim como as ventanias faziam com que as embarcações não conseguissem chegar em terra firme. Então, esse rio ruim, na língua indígena, vai trazer esse nome para a cidade, de Paraíba. Então, essa primeira mudança é uma mudança muito drástica. Há um rompimento muito grande com a história, porque sabemos que se chamava Paraíba por esse dado histórico. Durante muito tempo, quando a gente vai estudar o significado do nome Paraíba, nós vamos nos lembrar de que foi muito difícil a tomada dessas terras por parte dos portugueses para iniciar a colonização no nosso estado. Então, mencionar esse nome como sendo a cidade da Paraíba, a cidade do estado da Paraíba, ela nos traz essa lembrança dessas batalhas que foram travadas com os nativos, que defendiam o seu bocado de terra, que defendiam o seu lugar de viver. Então, quando se faz esse rompimento, quando se faz esse corte de tirar o nome Paraíba da cidade e colocar o nome de João Pessoa, há um corte muito grande, drástico, que nos traz uma consequência histórica sem precedentes. Mas até aí tudo bem. Resolvem fazer a mudança como uma homenagem, como um preito ao presidente João Pessoa, que a meu ver não devia ter acontecido, Ele poderia ter recebido todas as homenagens possíveis, nome de prédios, nome de ruas, nome de escolas, mas não o nome da cidade. Não havia essa necessidade. E achando pouco, resolvem mudar a bandeira do Estado. A bandeira do Estado antiga, a bandeira da Paraíba antiga, era verde e branca, um brasão no meio e tinha a data da fundação, 5 de agosto de 1585. Então, os deputados, além de mudarem o nome, fazem a mudança da bandeira, colocando a bandeira preta, vermelha, o vermelho tomando um maior espaço, o preto um menor espaço, e gravado na parte vermelha o termo nego. Então o vermelho vai representar o sangue de João Pessoa, tido como marco da Revolução de 30, o preto o luto
E o nego, a célebre palavra dita por João Pessoa quando foi consultado sobre a candidatura de Júlio Prestes para presidente da República em 1928, né, 2 anos antes da sua morte. Então, João Pessoa nega a candidatura de Júlio Prestes, aí a palavra foi tida como um ato histórico e agora é colocada na bandeira da Paraíba. E eu sempre me pergunto qual a representação que esta palavra, que essa externalização do sentimento político de João Pessoa tem a ver com a história da Paraíba, com o sentimento comum dos paraibanos. Não existe nenhuma ligação histórica, não existe. Aliás, se você perguntar hoje, a maioria das pessoas no estado da Paraíba o que significa o nego, não saberão explicar. Não saberão explicar. Até porque a história do momento em que o Washington Luiz era presidente da República e o Brasil estava na República do Café com Leite, em que oligarquias mineiras e paulistanas trocavam-se no poder na República, é uma história muito confusa para que as pessoas simples entendam. É preciso que a gente estude para que a gente possa compreender. Então o nego de João Pessoa não tem nada a ver com a história da Paraíba. Nada a ver. A mudança drástica da bandeira não foi aceita pelo governador que ficou, eu não me recordo o nome dele agora, mas o governador do estado que fica, que era o vice-presidente, na verdade, o vice-presidente do estado, que fica no lugar de João Pessoa, ele veta. Ele aceita a mudança, sanciona a lei com o nome da mudança da capital. Deixa de ser Paraíba para ser João Pessoa. Mas ele veta a mudança da bandeira. Ele não aceita. Mas aí, claro que os deputados derrubaram o veto. E o resultado está aí. Essa bandeira que nós temos, que traz uma carga muito pesada. Quando nós vamos estudar as bandeiras dos demais estados, nós vamos sentir uma leveza. Nós vamos sentir uma coisa muito forte da história, né? Traz aquele sentimento coletivo, aquele sentimento geral do povo daquele estado. Mas quando nós chegamos na bandeira da Paraíba, nós temos um peso muito grande. Primeiro porque ela traz um vermelho que representa sangue, um preto que representa luto. Quando na verdade nós vamos perceber que a morte de João Pessoa ela foi causada por questões pessoais. E pior, depois foi utilizada por Getúlio Vargas. O corpo de João Pessoa é utilizado como um troféu, levado pelas capitais do Brasil como o Marte da Revolução de 30. E Getúlio, que tinha perdido a eleição com João Pessoa como vice, termina dando um golpe, depõe o Washington Luiz do poder, verdadeiramente. Não deixa que Júlio Prestes, que foi o verdadeiro ganhador da eleição, assuma. Getúlio Vargas assume justamente nesse clima de hostilidade causado pela morte de João Pessoa, que não teve nenhum tipo de ligação com essa Revolução de 30. Então vejam só. As mudanças do nome da capital e a mudança da bandeira da Paraíba acontecem justamente nesse clima notório de falsidade, de ignorância, de manifestação do poder das elites. O povo não foi consultado para estas mudanças. O povo não sequer sabia, de repente chegou a notícia. A capital do estado agora se torna João Pessoa. E a bandeira deixa de ser aquela, passa a ser essa. Então, eu abro justamente esse primeiro debate com essa minha opinião. Sou totalmente contra essas duas mudanças. Não sei se seria muito viável que hoje João Pessoa se voltasse a ter o nome de Paraíba. Porém, na minha opinião, não deveria ter mudado. Deveria ter continuado como era, né? A cidade da Paraíba, fazendo aquela lembrança ao rio que protegeu da chegada dos portugueses, da colonização, ao rio que até hoje está lá e que traz aí esses benefícios históricos muito grandes para nós. Com todo respeito à pessoa de João Pessoa, com todo respeito aos esforços que ele deve ter feito para tentar erguer
o estado da Paraíba naquele momento conturbado, naquele momento em que o Brasil estava numa crise na República Velha, com todo respeito aos seus familiares. Contudo, eu considero que foi uma homenagem errada. Como já disse anteriormente, tivessem feito a homenagem para João Pessoa, colocando nome nas escolas, nos bairros, em qualquer outra coisa. Mas na capital, para mim não seria viável. E dos males o menor, já que queriam mudar o nome da capital, mas deixassem a bandeira. Porque a morte de João Pessoa não teve nada a ver com interesses estaduais. Nada a ver com interesses do povo paraibano. Hoje nós temos aí, como já disse, essa bandeira pesada que traz marca de sangue, luto e um nego que a gente, para entender o que significa esse nego, tem que dar uma volta na história muito grande para explicar para as pessoas o que é este nego. Então eu convido você, depois desse vídeo, a fazer os seus comentários. Estão abertas as discussões. Nós vivemos uma democracia e eu deixo aberto para que cada um possa fazer o seu comentário a partir daquilo que considera. Então, obrigado, e assim a gente vai continuando. Em outros momentos nós estaremos discutindo sobre outros aspectos que eu considero como erros históricos e que nós temos a oportunidade de corrigi-los.